Para que sermos escravos do pecado se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça? Tem uma expressão no livro de São Marcos que diz que um dia o Senhor Jesus estava num barco com os discípulos e as águas estavam revoltas e o barco ia se afundando e os discípulos se desesperaram e perguntaram: Senhor, vai deixar a gente morrer aqui? E o Senhor acordou do sono tranquilo, repreendeu o vento, o mar serenou, ele olhou para os discípulos e disse assim: por que vocês não têm de fé? Como que sois tão covardes? Deixa eu te falar uma coisa, querido irmão. A fé, ela é essencial na vida de um crente. O Senhor diz assim: por que você não tem fé ainda? Isso sugere que todo crente em Jesus Cristo precisa exercitar a sua fé. Todo crente em Jesus Cristo precisa desfrutar da sua fé. E aí os discípulos, naquele momento, eles aprenderam que às vezes se aproximar, isso não significa grande coisa. Sabe o que eu queria dizer para você? Por que será que hoje a situação é tão difícil? Tantas igrejas falidas, tantos pastores enganadores, tanta coisa, quando a palavra de Deus ela é rica, diz que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva, que Deus resolve problemas, que Deus paga dívidas, que Deus tira a depressão, e a gente vê todo mundo, nunca se contratou tanto psicólogo, nunca se contratou tanto serviço médico, há 54 especialidades médicas para o corpo no ser humano. À medida que o fim está chegando, os homens estão ficando com medo de morrer, sabe? Porque nunca se contratou tantos advogados. E por que não está funcionando o evangelho na minha vida? Por que esse exercício da fé não está acontecendo comigo? Sabe qual é o nosso problema, querido? É um detalhe tão pequenininho. A questão é uma só. Nós precisamos compreender que Deus ele não condescende com o nosso ego. Deus ele diz assim: ou você bebe no meu cálice ou no cálice dos demônios. Sabe por que nós não estamos vivenciando esse poder, essa proposta bíblica? É porque a nossa vida é dividida, a nossa mente é dividida, a nossa adoração é dividida. Deus é um Deus ciumento que quer que você dê tempo a Ele e se dedique a Ele, mas nós temos essa dificuldade. Nós acreditamos no Evangelho como se fosse uma utopia, história de carochinha, mas acreditamos muito mais no médico, muito mais nas coisas palpáveis que podemos tocar. O desafio é o seguinte: eu preciso me submeter a Deus, entregar a minha vida a Deus, acreditar que eu andando com Ele, estando com Ele, os meus problemas serão resolvidos. Deus é um Deus que resolve problemas. Sabe qual é o segredo para que a tua fé funcione, para que você determine o nome de Jesus e as coisas aconteçam? É uma amizade pessoal com Jesus Cristo. O problema é que tem muita gente que conhece um Deus de segunda mão e quer usufruir do poder de Deus, como aqueles 7 filhos de Sevas, que dizia: assim como Paulo diz, saia demônio dele. O demônio veio, bateu neles e disse: eu conheço Paulo, mas vocês eu não sei quem é. Sabe qual é o desafio aqui? É ser amigo pessoal de Jesus Cristo. Aí de dentro para fora nós vamos ter uma fé grande e poderosa e autoridade espiritual para determinar sobre os enfermos ele ser curado, para determinar sobre os endemoniados eles serem libertos e para fazer todas as coisas em nome de Jesus. Esse é o evangelho eficaz que funciona, esse é o desafio para a tua vida hoje.